Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e ao longo aqui do mês de fevereiro e março nós estamos focados em flor. Não necessariamente só flor, tem flor, folhagem e tudo comestível. Por que eu estou falando comestível? Porque tem vários materiais, papel de arroz, massas diferentes. Então a gente está aqui realmente ingressando nesse mundo das flores de forma bem ampla para ajudar a vida de vocês a melhorar ainda mais o trabalho com as flores e, claro, melhorar o orçamento do seu bolo. E se você não está no grupo do WhatsApp ou do Telegram, aqui embaixo tem o link e é só entrar lá porque você vai receber todas as informações de todas as aulas, aulas extras, live, aulas de domingo, enfim, todas as aulas vão ser informadas por lá. Então entra porque é super bacana, inclusive no Telegram, vocês escolhem o tema da live. Eu vou sempre colocar antes das lives opções de tema para vocês escolherem. Então entra lá que é super bacana, o pessoal está sempre trocando ideias, trocando informação, é muito legal. Então aqui eu vou agora mostrar o material que a gente vai usar hoje. E eu vou aqui trabalhar hoje com 2 tons de massa. Eu vou fazer a flor com esse rosa. Esse aqui é o cereja da Mix. A gente chega nesse tom. E aqui eu tô com uma misturinha de verde. Aqui tem verde, amarelo e vermelho. A gente mistura para chegar nesse tom. E esse verde vai ser para fazer a parte do cálice. O cortador do cravo, ele já tem essa texturinha aqui na ponta e isso já vai facilitar pra caramba o trabalho, porque ele já fica com essas pontinhas, a gente só vai dar a textura. E é uma flor que não tem frisador, tá? A gente vai trabalhar só mesmo boleando aqui um pouquinho e dando o formato. E eu vou fazer a estrutura dela com arame 18 ou arame 20. Então, eu pego aqui o arame e vou dobrar aqui a pontinha e fazer uma borboletinha aqui na ponta. Porque eu vou colocar uma bolinha aqui no centro para poder segurar a estrutura dessa flor. Então, tá vendo? Eu fiz só uma voltinha para poder segurar essa bolinha e não escapulir. Então, eu vou aqui umedecer um pouquinho a ponta na clara de ovo, tiro o excesso, essa clara de ovo não tem problema, porque ela vai secar, então não tem problema por questão do alimento. Muita gente pergunta sobre a salmonela, não tem problema algum, tá? Então, eu faço aqui a bolinha e um pouquinho aqui, uma leve coxinha. Vou colocar aqui, só vou passar um pouquinho de amido na minha mão para conseguir colocar melhor. Vou até tirar aqui um pouquinho, foi muita quantidade de massa. Aqui é realmente para a gente poder fazer a base, a estrutura dela e conseguir trabalhando as pétalas aqui no entorno. Todo o tempo que eu for trabalhando ela, eu vou pendurar ela de cabeça para baixo. Então, eu vou já deixar aqui dobradinha a ponta, porque você pode pendurar ou, enfim, num cabide ou nesses suportes de massa, até mesmo nos suportes que a gente tem que vem de micro-ondas, enfim, o suporte que você puder pendurar ela de cabeça para baixo para facilitar. Dobrar até um pouquinho mais aqui para não bater. E o cravo, o número mínimo de pétala dele são 5 pétalas, mas aqui a gente vai fazer ele bem rechonchudo. Então, eu vou trabalhar numa média de cada uma em 5 pétalas também.
Eu vou passar aqui um pouquinho de gordura vegetal nessa base. E essas pétalas aqui eu não vou aramar. Então, a gente consegue abrir já várias de uma vez só. Eu já vou aproveitar aqui, já vou cortar várias pétalas. Tira esse excesso. E eu aqui vou guardar para ela não ressecar, tá? Você pode botar dentro de uma capinha de plástico. Aqui eu tô botando dentro do próprio saquinho, aí ela não vai ressecar. Agora eu coloco todas aqui do mesmo tamanho no pad, eu vou botar um pouquinho mais de amido, só vou bater um pouquinho de amido. O pad é como se fosse uma espuminha bem grossa, tá? Um EVA, bem grossinho. E aqui eu quero dar uma franzidinha em cada pétala. Posso vir com um cabinho de um pincel, um celpin. Eu só quero aqui dar um movimento. Ou também eu posso vir com um ganchinho aqui, ó, e dar aqui esse leve movimento, esse franzidinho. E eu vou colar ele todo assim, franzidinho também. Então, tem essas duas possibilidades de fazer esticando ou passando aqui as pétalas. Quando são muito pequenininhas, eu prefiro fazer esticando a pontinha. Eu acho que fica mais fácil. Agora eu venho com um pincel, molho um pouquinho na clara para poder colar e fazer aqui a primeira base. Então eu venho aqui sempre dobrando, fazendo um leve movimento, olha, e vou colar para esconder essa bolinha. Então eu venho aqui dobrando a pétala e fazendo ela bem franzidinha e colando, escondendo toda essa bolinha, todo esse miolinho. Conforme vai colando essa base, eu venho também aqui com um pouquinho de clara na própria pétala para conseguir fazer ela ainda mais dobradinha. Então eu venho aqui e não tem uma forma muito específica. É bem franzidinho mesmo. Quanto mais franzido, mais irregular, mais bonita ela fica. Então, fiz a primeira etapa, botei aqui 5 pétalas pequenininhas, agora vou para a segunda pétala. Processo mesmo, eu só venho, olha, esticando um pouquinho para fazer esse efeito do franzidinho. E isso também ajuda a afinar ainda mais essa pétala, né? A pontinha fica mais fininha, tá vendo? Ó, ela já aqui, quanto mais eu fizer, mais franzidinha ela fica. Então agora eu venho aqui, ó, passo a clara de ovo só nessa base
para ter uma área para fazer o efeito aqui do franzido. Dobro ela e eu vou agora encaixando e dando volume. Então, a gente vai observando onde precisa mais, onde ela tem que ter mais alguma pétala, alguma coisa. E vai aqui, ó, encaixando, encaixando cada ladinho. E já vai começando a abrir um pouco. Ela já começa aqui a abrir, eu já vou dobrando ela um pouquinho para fora. Mesmo assim, eu vou colocar ela de cabeça para baixo, porque ela vai secando mais fechadinha, não tão aberta, tão caída. Passo aqui um pouquinho de amido na mão, dou uma apertadinha para fixar bem. E depois a gente vai tampar essa parte aqui inferior com o cálice. Mas olha como é que já tá ficando, tá vendo? Ela já vai ganhando corpo aqui. E não tem muita ordem, ela é bem bagunçadinha mesmo. Então, abro aqui novamente. Agora, eu vou usar esse cortador um pouco maior. E também eu vou abrir 5. Enquanto eu não abro os outros, eu guardo aqui dentro, só para não ressecar e a gente não acabar não perdendo aqui a forma, né? E agora, como essa pétala é um pouquinho maior, eu vou trabalhar deixando aqui as outras que eu já cortei um pouquinho guardadinhas para elas não perderem, não ressecarem, perdão, a base da pétala. Então eu vou trabalhar aqui 2 e depois 3, só para realmente eu conseguir fazer aqui de uma forma mais simples, sem perder a pétala, sem precisar fazer tão rápido. Mas depois a gente consegue fazer com mais velocidade. Mas aqui para mostrar mais fácil, eu vou fazer 2, depois 3. Eu gosto sempre de passar um pouquinho de amido na mão, porque o calor da mão, a umidade da mão acaba grudando na pétala e pode rasgar. Então eu tô sempre com um pouquinho de amido na mão, que aí não corre esse risco. Então, novamente aqui, olha, o mesmo processo, venho com um pouquinho de clara na base. E agora eu venho encaixando nos buraquinhos. E vou mantendo a forma dela o mais redondinho possível. Ó, dobro e vou encaixando, vou tampando os buraquinhos. Ó, tá vendo? E assim ela vem crescendo e aos poucos ela vai também caindo para a lateral. Se ficar essa rebarbinha que de repente não cortou a lateral direito, ou até mesmo a ponta, não se preocupa, tá? Porque as pétalas vão estar encaixando uma na outra e qualquer coisa depois que seca a gente consegue tirar. Aqui eu não tô boleando as pontas, porque como a gente está esticando, a gente consegue afinar toda ela. Então ela fica bem mais fininha e vai ganhando aqui essa texturinha. O que eu gosto do cravo é exatamente isso de a gente só vai encaixando, fazendo aquele frufruzinho e não precisa seguir uma ordem. As pétalas não giram numa forma certa. Ela vai fazendo realmente esse frufru. Então eu só vou aqui preenchendo para ela ficar na forma redondinha, porque ela fica bem redondinha. Então eu venho aqui colando e a gente vem sentindo onde realmente precisa colocar mais, dobrar um pouquinho mais. E ó, vira aqui e vem dando aqui aquele apertãozinho. Ela tem essa parte gordinha realmente e depois o cálice ainda vai encaixar aqui bem gordinho. Em alguns pontos a gente pode até colocar um pouquinho de clara para colar a pétala, olha, sem deixar ela desmontar demais. Ó como é que ela já tá realmente ganhando vida aqui, tá vendo?
Vou botar uma desse lado de cá. Ó, eu venho aqui, literalmente eu dobro ela e vou colando. E eu posso ir apertando porque o cravo, ele tem mesmo essa estrutura, tá? O cálice vai entrar nessa área aqui e ele faz essa estrutura bem repolhudinho aqui em cima e reto embaixo. Então, a gente pode firmar bem aqui a base e já tá começando aqui a ficar bem redondinha. E agora eu já vou pro último cortador, que é o maior que tem, esse é bem grande. Caso haja necessidade de colocar mais ou menos pétala, é o que a gente vai seguir. Eu vou, a princípio, seguir com 5 pétalas, mas se tiver necessidade de colocar uma sexta, só para poder tampar ali algum buraquinho, para deixar a forma bem redonda, aí a gente pode equilibrar, tá? Ou de repente, se não tem necessidade, 4 pétalas já foi suficiente, a gente segue dessa forma. Eu vou trabalhar aqui de 2 em 2, para essas pétalas não ressecarem. Eu vou bater um pouquinho aqui do amido para não colar e não rasgar. Precisar, e aqui ó, a gente dobra bem a pontinha dela. E eu vou colar alguns pontinhos dessa lateral para não ficar tombando demais, tá vendo? Para ela começar a fazer esse efeito. Então, eu venho aqui, ó, um pouquinho na lateral. Colo aqui a base. E sempre pendurada de cabeça para baixo, tá? Deixa ela quietinha ali, enquanto eu pego as outras pétalas. Afinou, já dá esse movimento da texturinha dela. Pronto, então aqui, olha, eu só subo um pouquinho na lateral e o centro. E aqui eu tô agora fazendo terceira e quarta pétala. Ó, e aí eu venho observando, então eu tenho que encaixar uma pétala aqui. E observando o formato que ela tá. Olha lá. Dobrou. Vou encaixar outra desse lado de cá. Ó, pego bem aqui no meio, já dou aquela dobradinha. Passo um pouquinho do amido na minha mão para conseguir unir melhor aqui essa base. E agora eu só vou colocar mais uma desse lado de cá. Ela já tá com um bom tamanho, bem natural. Só vou colocar mais uma desse ladinho aqui. E aí entra a quinta pétala. E aqui com a quinta pétala a gente faz a contagem, vou botar um pouquinho mais do amido. Faz a contagem aqui de 5 em 5. Para mim, de 5 em 5 é o tamanho ideal, que faz um volume bem bonito e fica natural, não fica com aquela cara de pompom artificial. Pronto, toda fininha. E aqui a clara, eu não exagero não, tá? É só uma camadinha fina para conseguir colar. Se eu botar clara demais, ou colinha de CMC, ou até mesmo água, enfim, ela pode escorregar. Então, eu vou realmente aqui numa quantidade que ela só cole. Então, colei aqui e ela fechou o pompom. E agora só acerta essa base. E se rasgar aqui um pouquinho, não tem problema, porque o cálice vai entrar, tá?
Então, olha lá como é que ela tá, um pomponzinho. Mas eu vou deixar ela secar nessa forma aqui, penduradinha, de cabeça para baixo, para depois, então, colocar o cálice. Então, a gente vai fazer como se fosse aqui um chapeuzinho de bruxa para colocar aqui e encaixar esse cálice bonitinho. Então, só vou sovar aqui um pouquinho a massa. Essa coloração tem aqui uma misturinha de verde, vermelho e amarelo. Isso aqui não é um verde folha simples, tá? Ela realmente tem uma misturinha aqui de cor para a gente conseguir chegar na cor mais aproximada da natureza. Até mesmo aqui o tom da fita floral. Quando a gente está fazendo a flor, imitando a natureza, a gente tem que aproximar também a cor. Então, a folhagem e essa parte de acabamento de cálice, sépala, é muito importante. Aqui já tá, é só esse pedacinho, já é suficiente. Vou passar aqui um pouquinho da gordura. Eu faço aqui uma bolinha e venho aqui na quina, ó, fazendo a coxinha, tá vendo? Então, aperto aqui na quina e venho aqui fazendo a coxinha. Vou só dar um apertãozinho aqui para abrir um pouquinho a base. E aqui eu posso vir com uma espátula, um estilete, um bisturi. E vou fazer aqui, olha, umas gotinhas, umas 5 gotinhas. Irregular mesmo, tá? Por isso eu tô fazendo na mão, porque não tem necessidade de ser tudo regularzinho, certinho, não. Então, de 5 a 6. Ponho aqui no pad, dou uma batidinha. E venho aqui, olha, com o boleador, só afinando um pouquinho essas bordinhas, ó. E aqui eu posso vir até mesmo com o boleador, ou com um celpin, ou, por exemplo, pode ser um cabinho de pincel, tá? É só para poder afundar aqui e ajudar a colocar. Então, eu pego aqui a flor, estico bem esse arame. Eu vou passar um pouquinho da clara de ovo aqui toda a volta para poder colar. Tá? Mas é pouquinho, ela não pode ficar escorregando, ter excesso aqui de clara, é bem pouquinho. E eu venho aqui, olha, nesse meinho e só vou direcionar. E acerta aqui. Passo um pouquinho de amido na mão para ajudar. E vou, olha, colocando bem encostadinho. Não segura muito pela flor para ela não quebrar, tá? E depois eu venho aqui tirando o excesso. Porque ela tem um cálice gordinho, mas a gente não pode também exagerar. Então, eu vou acomodando e vou retirando o excesso. Olha lá o cálice, ele é um cálice bem gordinho mesmo. É normal do cravo ele ter esse cálice bem comprido e gordinho.
E aqui para baixo eu vou colocar, na hora que a gente estiver montando aqui, cobrindo aqui o arame, eu vou colocar outras sépalas. Essas sépalas eu vou fazer de fita floral. Eu só tô aqui posicionando essas sépalas aqui de cima, com a mão mesmo. E agora eu vou encapar. Aqui o ideal é deixar secar também esse cálice, mas eu já vou trabalhar logo para mostrar aqui como a gente vai fazer essa outra parte. Forrei aqui o arame, deixa eu apoiar aqui para ela não quebrar. Eu vou cortar aqui uns 3 pedacinhos da fita, estico ela e venho aqui na pontinha, ó, e dou uma enroscadinha para ficar fininho. Vou fazer isso em todas elas. Estica e só enrosca. E agora, olha que molezinha. Eu venho aqui e colo a fita floral. Simplesmente vou enrolando a fita floral, como se eu estivesse encapando o fio aqui novamente. O fio não, perdão, o arame novamente. Então, é uma diquinha para quem quer fazer uma sépola bem delicada e diferente. A gente pode fazer assim com a fita, que fica muito interessante, olha. Fica bem delicadinha. E agora eu só vou dar uma nuance de cor. Deixa eu encapar aqui o restante só para segurar. Peguei um pedacinho só de fita, olha. E vou aqui segurar até o final. Olha que interessante que fica. Eu vou misturar 2 tons aqui. Um que é bem semelhante até essa flor, que é o pitanga. E o encanto. Encanto é esse vinho. Então, quando eu misturar os dois, a gente vai aqui escurecer um pouquinho. Só para dar mais profundidade a essa flor. Então, eu venho aqui, olha, com um pincel longo, para me ajudar. E venho aqui só nessas partes internas e a gente consegue dar um contraste maior. E venho aqui, olha, só por dentro, só batendo o pincel lá dentro, ó. E ela fica com um contraste maior e dá mais profundidade. Então, procura achar todos os buraquinhos. E aqui embaixo também, olha. Só uma leve nuance de cor. É uma diferença bem pequena, só para a gente ter mais efeito aqui de profundidade. E ela não ficar muito chapadinha, sabe? A gente coloca aqui um pouquinho só de contraste. Só com esses 2 tons e a profundidade dela deu um equilíbrio muito maior. E aqui eu acho o cravo uma das flores mais mimosas, mais delicadas que tem. Parece um pomponzinho,
mas ao mesmo tempo é robusta, é firme. E aquela história da música, olha lá, o cravo ele brigou com a rosa? Não, na verdade eles se amam. Olha como ficam lindos juntos. Eu amo essa combinação, fica muito interessante. Então, pode botar o cravo um pouco mais para o alto, porque ele tem um cálice bem proeminente. E olha como fica interessante essa combinação. Eu gosto bastante. E aqui então, voltando ao rei do dia, o cravo, eu só dei esse destaque na cor e ele ganha de fato vida. Então, se você estiver, por exemplo, trabalhando, aqui eu estava trabalhando com um tom de rosa, um pouco mais claro. Quando eu coloquei esse tom do rosa misturado com o vinho, deu essa vida. A mesma coisa se eu estivesse trabalhando com uma flor em vermelho, por exemplo. Se eu desse um toquezinho só de vinho, pronto, já ganha uma vida, uma profundidade muito maior. Dá aí uma leveza, inclusive, para cada pétala, porque ela se destaca entre as outras. Então, a gente consegue aqui visualizar muito melhor. Deixa eu virar assim de frente, ó. Consegue visualizar muito melhor só por conta desse detalhezinho que a gente colocou aqui, escurecendo um pouquinho. E aqui essa brincadeira dessas sépalas de fita, tá vendo como é fácil de fazer e dá aqui um destaque. Então você pode inclusive trabalhar com outras flores também, com esse mesmo estilo aqui, só fazendo com a fita, afina aqui a pontinha e pronto. Fica super bacana. E lembrando, terça-feira é dia de live e eu espero todo mundo na live para acompanhar, e quem está no grupo do Telegram escolhe o tema, então não dá bobeira, entra lá no grupo do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição. E se você também quiser receber as notificações de aula, e agora vai ter aula surpresa, aula extra, enfim, vai ter aula beça ao longo desse período todo, desse mês de fevereiro e março, então vai ter muita surpresa pela frente. Entra no grupo também do WhatsApp, porque aí você recebe todas as informações por lá, é bem mais prático. Então, entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Em ambos, a gente sempre manda todas as notificações de aula, live e assim vai. Tá certo? Então, te aguardo na próxima terça.